Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem em nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a palavra de Deus com você no nosso programa Estudos Bíblicos à Distância. Esse programa que tem nos ajudado na nossa igreja a estudar a Bíblia, a avançar dos nossos conhecimentos da palavra de Deus. Quero dar a você as boas-vindas e desejar que você tenha uma manhã de paz e de alegria na presença do Senhor, um domingo abençoado, junto com sua família, junto com seus queridos familiares, com seus amigos, e possa tirar um tempo no dia do Senhor para poder dedicar ao conhecimento da sua vontade, para gastar tempo louvando, adorando o seu nome. E se puder fazer isso com a gente, melhor ainda. Então, quero também dizer para você que a nossa igreja está vivendo um momento assim, muito especial, principalmente nessa fase de pós-pandemia. Estamos em nossas atividades, tanto presenciais quanto online. Nós podemos dizer que a nossa igreja encontrou uma forma híbrida de estabelecer comunhão. Então, nós temos nosso programa de estudo bíblico, que é virtual, e temos as nossas celebrações presenciais, todos os domingos às 18 horas. Eu convido você a nos acompanhar, a vir fazer uma visita, tomar um café conosco. Será uma bênção a gente poder estar juntos. Neste mês, nós iniciamos duas novas séries de estudos e mensagens. A primeira é essa que estamos aqui nesta manhã. Nós vamos estudar a Carta de Tiago, a famosa Epístola de Tiago. Estamos dando o nome desta série de estudos de Aprender a Viver. Logo, logo você vai saber por que é que nós escolhemos esse nome para o nosso estudo bíblico. E também temos à noite, às 18 horas, o início de uma nova série de mensagens, dessa vez baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Sem medo de ser feliz é o tema que nós vamos utilizar para a nossa série de mensagens nas nossas celebrações das 18 horas. Você é o nosso convidado especial, a nossa convidada especial para nos acompanhar. Veja aí no link, nos nossos avisos, onde é o nosso endereço, conheça o nosso blog, veja onde estamos localizados. Será uma oportunidade maravilhosa da gente poder estar juntos. Bem, meus amados, nós vamos estudar nesta manhã de domingo a Carta de Tiago. Essa carta escrita por esse personagem tão importante do corpo apostólico, que nos deixou uma herança maravilhosa de ensinos da palavra de Deus. Será um estudo longo, viu? Pormenorizado. Nós vamos trecho a trecho desta epístola, como ela é construída a partir de uma construção que não é correspondente ao conhecimento ocidental, era mais palestino, mais do tempo de Jesus mesmo, mais da cultura judaica. Então, as partes desta carta, elas não são organizadas como nas outras cartas. E isso, então, dá uma quantidade muito grande de pequenas porções, de pequenos textos que encerram grandes lições. Então, nós vamos seguir a sequência desses grandes textos. Nós vamos começar no mês de agosto e vamos seguir durante 4 meses, estudando a palavra de Deus conforme ela se encontra na carta de Tiago. Então, vamos começar esta nossa jornada. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que está preparada, né? Como nós sempre fazemos, e você pode acessar a apostila no nosso blog. Ela está disponibilizada gratuitamente para que você possa acompanhar a lição. Então, não deixe de baixar a apostila. É bom eu lembrar a você que essa apostila ela vai sendo atualizada
durante a sequência de estudos, tá bom, gente? Então, como ela está em PDF, não tem problema nenhum você, toda semana que você vier estudar a Bíblia com a gente, se quiser atualizar, fique à vontade. Se quiser compartilhar com seus amigos, seus familiares, seus irmãos em Cristo, faça isso. Também, se você quiser usar esse material para estudar na sua igreja, baixar a apostila e compartilhar com um grupo de estudo da sua igreja ou no seu pequeno grupo, também fique à vontade. Ele foi preparado exatamente para servir ao reino de Deus e que você possa fazer bom proveito e crescer espiritualmente neste conhecimento da graça maravilhosa do Senhor, conforme a sua palavra. Então, nós hoje vamos tratar de um tema introdutório. Nós vamos explorar a carta, mas no sentido da introdução dela. Vamos fazer uma introdução à carta. Por isso que o nosso assunto hoje é esse que nós vamos anotar. É uma introdução e nós vamos identificar na carta de Tiago um esforço de nos trazer uma lição de vida. Por isso que o tema é aprender a viver. Tiago está interessado em ensinar os seus leitores a uma nova forma de vida, a viver de um outro modo, a conhecer uma nova maneira de colocar a sua vida a serviço do Senhor e a serviço do próximo. Para a gente se motivar um pouquinho e conhecermos um pouco essa maneira que o Tiago tem de falar das lições da palavra de Deus para a vida, eu quero deixar um versículo aqui para adoçar o nosso conhecimento. Tiago, capítulo 1, versículo 1. É o grande desafio que começa a aparecer para nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Simples assim, gente. É assim que ele já começa. Quem é esse Tiago? Olha, a gente vai saber já já que tem um bocado de Tiago no meio do caminho. Por que ele se apresenta simplesmente de forma tão humilde como o servo de Deus e do Senhor Jesus? Por que ele se diz como este servo? Ele não tem título, ele não tem procedência, ele não tem nenhuma referência pessoal para ele. E por que ele se dirige às 12 tribos dispersas? Quem são essas 12 tribos dispersas? Elas estão dispersas há tantos séculos, desde o tempo da ascensão dos Macabeus, no período intertestamentário. Já não se falava mais das 12 tribos. O remanescente de Israel era apenas a tribo de Judá. Apenas a tribo de Judá. E ali se construiu uma fé dos judeus, dos remanescentes da tribo de Judá. Por que ele não se refere tão somente a esta tribo, a tribo dos judeus, da qual ele fazia parte, talvez, provavelmente, porque era só o que existia de Israel, era um remanescente de Israel. Porque ele talvez quisesse se dirigir a todas as pessoas, em todos os lugares, que tivesse esse chamado divino para se tornar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é a igreja de Jesus, são aqueles que são chamados em Cristo para viver conforme a vontade do Pai. E ele então usa metaforicamente a ideia das 12 tribos dispersas, porque ainda assim havia uma compreensão de que o Israel de Deus iria ser reunido em algum lugar, em algum ponto da história, que Deus iria restaurar o seu povo, como quem traz de volta as 12 tribos de Israel. Só que muita gente não entende essa maneira de Deus agir. Principalmente quando João fala, no capítulo 1, que Jesus veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Nós somos esses dispersos de Deus, esses do mundo, esses que estão espalhados, esses que fazem parte do reino do Pai, mas não estão entre aqueles que compõem o povo remanescente de Deus que existia na época de Jesus. Jesus faz referência a esse esforço. Deu para entender aí, gente? Então é uma carta bastante curiosa para nós, né? E talvez nos atinja de uma forma tão peculiar como tem atingido os cristãos desde o primeiro século. Bom, eu tenho para mim, gente, que nós temos alguns problemas para resolver. O primeiro problema é quem era Tiago? Quem é Tiago? Que Tiago é esse? De onde ele veio? Devia existir tanto Tiago na vida, né? Só no Novo Testamento nós temos uns cinco Tiagos. Tem dois famosos, né? O primeiro era o apóstolo, aquele que foi perseguido, torturado, seguidor de Jesus, apóstolo de Cristo, discípulo de Jesus. Tinha também o outro tão famoso, que era o irmão de Jesus. Alguns o chamam de meio-irmão, porque ele era irmão apenas, talvez, por parte de pai. Alguns dizem assim, mas eu não tenho problema nenhum quanto a isso, de chamá-lo de irmão. Irmão. Era irmão de Jesus? Era. Estavam na mesma casa, foram criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, cresceram juntos, criaram essa relação fraterna de irmãos. Tiago, o irmão de Jesus. Vamos dar uma olhadinha em algumas anotações que eu fiz, que acho que elas são importantes para nós. Então, a carta de Tiago talvez seja um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Ela surgiu bem mesmo quando a igreja primitiva ainda não tinha afirmado a sua identidade como igreja ocidental, igreja oriental, igreja copta, não importa qual seria ela, a igreja ainda não tinha assumido a sua identidade. Essa carta, meus queridos, minhas queridas, surgiu em meio a um contexto conturbado. A igreja estava sendo perseguida. Os cristãos eram perseguidos. E essa perseguição era muito mais por causa da pressão dos judeus que eles faziam em relação aos cristãos junto às autoridades romanas. Então, a perseguição era uma perseguição judaica, não era uma perseguição política do Estado de Roma, não é? Como aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Havia realmente uma perseguição, sim, principalmente antes da queda de Roma, né? E provavelmente essa perseguição tenha sido registrada antes da queda de Roma, no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da era cristã. Então, muito provavelmente, essa carta surgiu antes desse acontecimento que abalou as estruturas judaicas. E antes de que essa tragédia tivesse acontecido com o povo judeu, os judeus, praticaram uma perseguição feroz, uma perseguição cruel aos cristãos, principalmente aos cristãos de Jerusalém. Principalmente aos cristãos de Jerusalém. Isso, meus irmãos, fez com que a carta alcançasse uma característica própria, uma peculiaridade. E uma dessas peculiaridades é que ela se tornou um texto muito pouco interessado para o Ocidente. O Ocidente adquiriu pouco apreço a essa carta, porque parece que ela está muito mais voltada para uma cultura, para um povo regional, para um determinado aspecto localizado. Mas a gente vê naquele versículo primeiro que lemos que muito provavelmente não, a carta deveria ter sido escrita para pessoas de diversos lugares, de diversas partes, e ele usa metaforicamente a ideia dos
eh, israelenses dispersos, das 12 tribos de Israel dispersas. O que acontece com isso? A carta se tornou um dos livros menos estudados de toda a realidade cristã. Você tira por você mesmo. Quantas vezes você já ouviu o seu pastor, eu mesmo, né, citando a carta de Tiago? Quantas pessoas não se sentiram assim estranhas, mas ele está falando uma coisa diferente do apóstolo Paulo. Ele tem uma teologia diferente, ele tem um jeito diferente de falar. Ele fala de problemas que são diferentes e que nós, como cristãos, precisamos aprender a lidar. E por causa disso, então, muitos cristãos evitam estudar esse livro. É interessante que, apesar dele ser um livro bastante diferente para a comunidade cristã, ele é o livro do Novo Testamento que mais nos remete a uma dimensão prática da fé. Eu ia colocar uma expressão aqui que carece de melhor aprofundamento, mas é o livro que mais trata de aspectos da teologia pública, que fala da dimensão pública da nossa expressão de fé. É o que o texto nos apresenta. Mas aí eu não vou anotar, não, mas se você gostou dessa ideia, é uma preocupação minha de aprofundar isso aí. Mas se você quiser anotar, pode anotar na sua apostila, em algum lugar, que eu entendo, eu, pastor Irênio, entendo que a carta de Tiago ela traz uma espécie de teologia pública na sua origem. Ela faz teologia pública na sua origem. Então, como eu estava falando, existem várias pessoas no Novo Testamento que são chamadas de Tiago. Quem são os Tiagos aí do Novo Testamento? Há pelo menos três. Eu já tinha citado dois, mas vamos recobrar aqui. Há pelo menos três. Quais são eles? O primeiro está lá em Mateus capítulo 10, versículos 2 e 3, que é um dos filhos de Zebedeu. Ele foi martirizado por volta do ano 44 depois de Cristo. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então não pode ser ele, porque ele morreu antes da carta surgir. Segundo, tem o filho do Alfeu. Ele aparece no Novo Testamento, mas não teve nenhum outro registro depois da ascensão de Jesus. É um dos discípulos também, um dos seguidores de Jesus, mas não aparece mais nenhum registro dele. E tem o que eu fiz referência a ele, um dos irmãos de Jesus, tratado pelos estudiosos como meio-irmão. Como eu disse para você, meio-irmão, porque tem essa crença, né, de que Maria ficou virgem mesmo depois do nascimento do seu filho Jesus, e os outros mencionados na Bíblia eram apenas irmãos de Jesus por parte de pai. Não entro nessa conversa de família, né? Eu não vou falar sobre a família dos outros, mas, no meu modo de entender, Maria foi uma mulher normal, viveu a sua espiritualidade com intensidade, muito provavelmente foi uma mãe exemplar, deu luz a outros filhos, porque era próprio das mulheres, né? Serem férteis, serem reprodutivas, era fator de dignidade, de engrandecimento, não era vista como um pecado. A sexualidade ela tinha outra dimensão no aspecto da discussão da família. Então, eu creio, e eu não vejo nenhuma aberração nisso, que Maria pode ter tido uma vida conjugal abençoada com seu marido, ter tido outros filhos. Agora, se era meu irmão, se não era meu irmão, não entro nessa conversa, tá bom? Eu não entro nesse tipo de discussão. Agora, levando em consideração o aspecto da convivência, da família, então, se eu tenho duas pessoas dentro de casa, um é filho como é que chama aquele filme, não é? O meu, os seus e os nossos, né?
Então, todos esses personagens que estão sendo criados, crescem juntos, vão para a escola juntos, brincam juntos, brigam juntos. Então, todos esses personagens, eles são irmãos. São irmãos, talvez não consanguíneos, porque eu não tenho como provar. Ninguém tem como provar, né? Mas eles, como fraternidade, como família, eles podem ser tratados como irmãos, sim. Eu coloquei aqui como meio-irmão para lembrar esse aspecto que é da tradição de chamar Tiago de meio-irmão. Agora, se você perguntar, por quê, pastor? É por causa disso. Que existe a crença da virgindade de Maria, que é uma tradição, não é do Novo Testamento, não está no Novo Testamento essa descrição da virgindade permanente de Jesus, e que, muito provavelmente, José teve outros filhos e filhas que foram tratados como irmãos de Jesus. Mas não vem ao caso aqui. Nós podemos chamá-lo, sim, de irmão de Jesus. Ele chegou a ser um dos pastores da igreja em Jerusalém, porque ele depois se converteu. Ele seguiu Jesus. Se você estudar a história de Tiago no Novo Testamento, esse irmão de Jesus, vai ver que a família de Jesus se ingressou de novo na igreja, abraçou a fé, e a família foi uma grande defensora da causa de Jesus. E ele veio a ser pastor da igreja em Jerusalém, foi martirizado no ano 49 depois de Cristo. Os judeus bateram nele com uma clava até a morte e o jogaram do pináculo do templo. É esse o Tiago, que deu a sua vida pelo evangelho, que muito provavelmente foi o escritor dessa carta tão importante para a vida da igreja. O autor se apresenta apenas como servo de Deus e do Senhor Jesus e se dirige a essas 12 tribos dispersas entre as nações. Uma palavra bem difusa, né? Por que ele fala isso? Bom, isso nos remete a uma outra preocupação, que é a natureza do texto. O que é esse texto? Que carta é essa? É uma carta? Ou é um tratado? Ou é um manifesto? O que é a carta de Tiago? Bom, muitos autores têm se debruçado sobre esse texto, porque a carta de Tiago parece muito mais um livro judaico, um livro da tradição judaica, um livro chamado daquela linha pseudepígrafa. Parece, não se tem certeza, tá bom, gente? Então, ele é um livro carregado da cultura judaica. Eu anotando aqui, a carta tem um tom acentuadamente judaico, de forma muito semelhante à literatura sapiencial da época de Jesus, daquele momento, que era considerada literatura apócrifa. Havia uma literatura apócrifa judaica, e muitas delas de tom sapiencial. Quando a gente fala literatura sapiencial, nós estamos falando de livros que se parecem, por exemplo, com o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, que são livros construídos a partir de ideias, não de narrativas. A estrutura é marcada da seguinte maneira: os textos eram voltados para a orientação da vida. Era uma espécie de manual de autoajuda dos tempos de Jesus, se fôssemos olhar nos olhos do tipo de literatura de hoje, né? Era uma espécie de guia para que as pessoas aprendessem a conduzir a sua própria vida. Era um livro voltado para a conduta pessoal. A estrutura era caracterizada pelo conjunto, por um conjunto de uma espécie de aforismos. Aforismos são pequenas construções textuais, pequenos parágrafos, né, que encerram uma lição moral,
Isso vem da filosofia ocidental também. Mas o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, como nós conhecemos, como literatura sapiencial, também é formado assim, com essas. O nome correto teológico não está aqui na apostila, mas é parênese. É parênese. E é chamado, então, essa estrutura de uma estrutura parenética. Parênese é o quê? É um parágrafo, é um trecho curto que encerra uma lição moral. E esse texto curto faz parte de um conjunto de outros textos curtos que dá aquela literatura sapiencial tal qual nós conhecemos. O Novo Testamento tem várias partes assim. Por exemplo, o Sermão do Monte é uma estrutura parenética, formada pelas parêneses de Jesus. Outro sermão muito importante é o sermão escatológico de Mateus 24 e 25. Também é uma estrutura parenética, que é esse conjunto de afirmações que encerra uma grande lição moral. A finalidade dessas parêneses ou aforismas é trazer uma leitura pública para que as pessoas pudessem memorizar rapidamente. Elas serviam, então, para serem declamadas em reuniões públicas a fim de facilitar a memorização. Isso é muito importante, viu, gente? Porque Tiago é todo ele assim, ele tem pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos que encerram uma grande lição de vida para as pessoas que o leem. Curiosamente, nesse livro, o nome de Jesus aparece muito pouco. Tiago, ele cita muito pouco o nome de Jesus. Sabe quantas vezes aparece? Apenas 2 vezes. 2 vezes. E mesmo assim, quase que acidentalmente, quase que forçosamente, quase que um apelo, como se fosse uma apelação. E por esse motivo, a carta de Tiago ela não foi muito bem recebida na construção do cânon no Ocidente, que aconteceu entre os séculos III e século IV. Essa carta foi o último livro, apesar de ser um dos mais antigos do Novo Testamento, ele foi o último livro que a igreja cristã acolheu como texto canônico para fazer parte do Novo Testamento. Se você quiser saber essa história, ela está numa apostila nossa, que está disponível em nosso blog, sobre conhecer e compreender a Escritura. Também aqui no YouTube, na nossa playlist, você vai encontrar uma série de videoaulas sobre o conhecimento das Escrituras. Dá uma olhadinha lá. Se você depois quiser aprender mais um pouco, você que já fez a aula, pode rever esta aula, essa sequência de aulas que nós fizemos sobre a formação da Bíblia, especialmente na formação do Novo Testamento. Então, há um outro fato curioso sobre a carta, é que mesmo no começo da modernidade, quando surge a reforma protestante, esta carta ainda não era muito bem aceita no Ocidente. Até mesmo o próprio Lutero, da Reforma Protestante, aquele que dizia do sola Scriptura, chegava a dizer nos seus comentários de que a carta de Tiago era uma epístola de palha. Você sabe o que serve a palha? Palha não serve para nada, a não ser para forrar ou então fazer fogueira, né? Então era mais ou menos isso que Lutero dizia sobre a carta. Então, era uma carta, sempre foi uma carta muito desprezada, muito, muito. Uma vez eu estava fazendo um levantamento quando eu pregava, quando era pastor de outra igreja, eu fui pastor dessa igreja durante quase 12 anos, e eu fiz um levantamento de quantas vezes eu havia pregado na carta de Tiago. E eu fiquei surpreso, porque eu não tinha, naquele tempo, já tinha se passado aí uns 8 ou 9 anos de trabalho pastoral, e no meu banco de dados sobre as mensagens que eu tinha pregado, ainda não tinha uma única mensagem
baseada no livro de Tiago, na carta de Tiago. Claro, eu corrigi e eu fui estudar essa carta maravilhosa, essa bênção que é. Na nossa igreja, na Orla Oceânica, já é a segunda vez que nós estudamos. Durante algum tempo atrás, nós olhamos essa carta e daí surgiu essa apostila que nós temos em nossas mãos. Então, para a gente voltar aqui a conhecer esse texto, a carta é inspirada a partir de dois conteúdos. Tem duas fontes de conteúdo. Claro, estamos falando de palavra de Deus, né? É o Espírito quem inspira. Mas de onde ele tira essa ideia, de onde surgiram essas informações, de onde Tiago captou tanta coisa interessante para poder fazer a sua epístola? Bom, a primeira fonte são as escrituras conhecidas como Antigo Testamento, que era o que existia na época como palavra de Deus. Então, eram os salmos, eram a Torá e os profetas. Era isso que eles tinham como palavra de Deus. E, claro, tinha, junto com os salmos, a literatura sapiencial. Era o que eles conheciam naquele contexto como revelação de Deus, como palavra de Deus, como guia de autoridade para a vida. E era destas lições que a própria igreja primitiva tirava as suas lições. Os cristãos primitivos liam o Antigo Testamento, sobretudo a Torá, os salmos e as literaturas sapienciais e os livros proféticos, também lia todos eles. Jesus recomendou para que os seus discípulos examinassem as Escrituras. E quando ele fala de examinar as Escrituras, ele está falando dessas três porções: Torá, salmos e literatura sapiencial e profetas. A segunda fonte, e talvez Tiago fosse um grande conhecedor, viu? Se ele era da formação judaica, como nós imaginamos, irmão de Jesus, ele conheceu muito o Antigo Testamento, essas porções do Antigo Testamento. A segunda fonte é o ensino de Jesus, que foi preservado pela tradição oral. E esse ensino de Jesus foi preservado dentro daquela estrutura, daquela modalidade, daquela habilidade que os próprios judeus tinham de conservar a tradição oral. Que era assim, que se estudava, né? Não tinha texto. E a maioria da igreja era analfabeta. Ninguém sabia ler e escrever. Então, o que eles faziam? Eles guardavam os ensinos de Jesus sob a forma de tradição oral. Esse texto ainda é da fase em que prevalecia a tradição oral dos ensinos de Jesus. Havia, então, uma presença muito grande de testemunhas oculares dos ensinos de Jesus. O próprio Tiago era uma testemunha ocular dos ensinos de Jesus. Deu para entender aí, gente? Tá ficando difícil, eu estou falando um pouco complicado, porque é introdução, tá, gente? A gente vai poder minuciar um pouco o conteúdo depois, mas hoje é importante a gente perceber que esta construção do texto foi uma construção orientada pelo Espírito Santo, mas com a participação direta dos atores. Os atores quem são? Tanto o escritor Tiago, quanto os seus leitores, que tomavam parte dessa construção também, porque a recepção do texto interessava naquele momento. Quais eram os conteúdos que interessavam a igreja primitiva? Tiago nos dá um belo exemplo destes conteúdos que serviam para a edificação e o ensino da igreja. Então, gente, para a gente fechar essa ideia sobre o texto, a natureza do texto da carta de Tiago, podemos dizer que a estrutura dessa carta é semelhante não só àquela literatura sapiencial de que os judeus já conheciam, mas muito mais próxima
da forma como Jesus ensina. Está muito mais perto do Sermão do Monte do que, por exemplo, o livro de Provérbios, Eclesiastes. Está muito mais próxima dos ensinos morais de Jesus do que dos ensinos morais judaicos. Então, isso nos dá a ideia de que o ensino cristão primitivo na igreja, quer dizer, se eles tivessem um estudo bíblico à distância, como a gente está tendo agora, teria essa cara. Eles estariam estudando esses temas que nós vamos estudar aqui juntos. Era exatamente isso que preocupava a igreja primitiva. O autor relembra, então, esses ensinos que Jesus deixou, ensinos comuns. É como se fosse uma lição prática para a gente poder rememorar o que o nosso mestre deixou. Então, o autor relembra esses ensinos a fim de estimular os cristãos que eram vítimas de perseguição a que perseverassem na fé, como também para orientá-los a um modo de vida que pudesse fazer sentido em um tempo de tantas adversidades. Essa, para mim, é a finalidade, o objetivo da carta de Tiago aos cristãos do mundo inteiro. O que a carta de Tiago nos aponta é uma fé que possa fazer diferença. Se você está com a sua apostila na mão, anota essa frase que tão bonita. O que a carta de Tiago nos aponta é uma fé que possa fazer diferença. O ponto principal da carta é que a nossa fé deve fazer uma diferença marcante em cada situação que vivenciamos. Cada momento. O que eu faço como cristão quando sou perseguido, quando sou ofendido, quando sou humilhado, quando sou desafiado diante das estruturas injustas do meu tempo? O que eu faço como cristão? Então, a carta de Tiago é uma forma prática. O que eu faço quando alguém é afrontado em seus direitos? O que eu faço quando alguém está passando fome? O que eu faço quando alguém é ofendido na sua dignidade pessoal? O que eu faço quando eu me sinto ameaçado, perseguido? Era isso que Tiago queria tratar nessa importante carta. Bom, agora vamos alistar algumas lições, algumas coisas que podemos aprender juntos e juntas aqui, já que essa é a finalidade da carta que nós vimos, né? É disso que a carta quer falar. Então, vamos fazer uma anotação aqui de quais são as lições que nós podemos aprender. Logo de início, tem, em primeiro lugar, o fato de que a carta de Tiago nos aponta para uma pessoa comprometida com a essência da mensagem cristã. O que eu estou vendo é um autor, um cristão, um pastor, um teólogo, um líder comprometido com a mensagem cristã, que é autenticamente um cristão. Quem é esse Tiago? Não sei quem é, como vi, provavelmente seja o irmão de Jesus, mas, acima de tudo, ele é um cristão comprometido com a mensagem do Evangelho. Segundo lugar, eu posso entender aí que esse Tiago foi uma pessoa que exerceu liderança na igreja pelo fato dele ter uma profunda intimidade com Jesus. E que a conversão dele foi tão genuína que o levou a ser um imitador de Jesus, mas não só um imitador, mas um grande difusor das suas ideias, dos seus ensinos,
colocando-os em prática em sua própria vida. Outra lição que eu posso tomar desse livro é que Tiago era chamado pelos seus contemporâneos por um nome muito peculiar. Ele era chamado de o Justo. O pastor da igreja de Jerusalém era chamado de Tiago o Justo. Ai, como eu gostaria de ter esse nome. Quem é o pastor da sua igreja? É o Irênio o Justo. Ah, meu Deus. Jesus falou isso, né? Bem-aventurados serão chamados filhos de Deus, os que têm fome e sede de justiça serão chamados filhos de Deus, o justo. Talvez devido ao seu compromisso ético, conforme se pode ver pelo conteúdo da sua carta. Devia ser uma pessoa muito coerente entre pensamento e prática. Ele deveria ser uma pessoa muito comprometida com o outro, com as pessoas, com a sociedade do seu tempo, com a sua cidade. Tiago também, ele desfrutou o respeito da sociedade, de um modo geral. Se nós observarmos a história da vida de Tiago, ele foi uma pessoa muito respeitada, tanto que ele foi visto como uma ameaça. E quando ele foi preso, ele foi torturado cruelmente, né? Imagina o que é uma pessoa morrer recebendo golpes de clava. Você sabe o que é clava, né? É aquele negócio que uma corrente com uma pedra de ferro na mão, da ponta, cheia de pontinhas, né? Uma bola de ferro. E ele recebia aquilo em todas as partes do seu corpo. Imagina que tortura horrível. Só uma pessoa muito odiada pelas autoridades sofreria tamanha crueldade, tamanha tortura. E não se esqueça, gente, quem luta por justiça, quem luta por direitos, é odiado pelos poderosos. Mas é o que nós precisamos fazer como cristãos. Então, muito provavelmente, a sociedade o reconheceu. A tortura que ele sofreu era a prova do reconhecimento de que ele era um risco para os poderosos, porque ele defendia a justiça, a ética, o direito dos mais fragilizados. Então, para mim, gente, Tiago é um exemplo de vida. É uma pessoa que a gente deve imitar. É uma pessoa que faz falta em qualquer igreja, em qualquer denominação, em qualquer grupo religioso, em qualquer sociedade. Tiago faz falta. Parece que o evangelho nos dias de hoje clama por pessoas que possam agir como Tiago, serem uma espécie de Tiago para esse tempo. Então, anotem aí alguns aspectos do caráter de Tiago que podem ser encontrados na sua carta. Vejam só se bate com algum líder cristão desse tempo, desses aí famosos. Eu também posso me incluir aí, né? Será que bate alguma coisa? Será que a gente precisa corrigir alguma coisa na nossa conduta para a gente, pelo menos, se parecer com Tiago? Será que dá? Vamos lá. Ele era uma pessoa perseverante. Diz o texto assim: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Ele entendia isso. A gente ser provado, a gente ser confrontado com a nossa fé, gera perseverança. Não gera fuga, gera perseverança. E também ele diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Que bacana, né? Ele diz: olha, gente, quem conseguiu passar pela prova e continuou fiel é uma pessoa muito feliz. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Outro aspecto importante da vida
de Tiago. Confiança na providência divina. Ele muito provavelmente era um homem que confiava nas promessas divinas, na graça de Jesus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha, meu irmão, minha irmã, confiança de que se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar para você tomar as suas decisões na vida. Ele diz também a oração feita com fé. Olha que bonito, né? A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ele confiava nisso, de que a oração é suficiente para abrir portas na nossa vida, portas de cura e de libertação. A oração tem esse papel. Ele tinha convicção na graça de Jesus. Sabia que Jesus é o prometido do Pai e que é o perdão que vem do trono da graça que nós mais precisamos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você crê nisso? Tiago falando desta graça maravilhosa que nunca nos abandona e, muito pelo contrário, nos traz recompensa por enfrentarmos as vicissitudes da vida de forma confiante. Tem também a expressão dele como a sua compreensão de fé. Para ele, a fé é uma prática. A fé não é uma coisa abstrata. A fé não é uma coisa do outro mundo. A fé não é sobrenatural. A fé é prática, é ação, é colocar a vida a serviço do reino de Deus. Fé que se evidencia na prática. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Esse é o grande clímax da carta de Tiago, que é o nó, né, que os teólogos ocidentais tinham dificuldade de entender, porque eles achavam que a fé era coisa assim do sobrenatural, de viver nas nuvens, de olhar para o infinito. E Tiago diz, não, fé é você fazer o bem para o outro. Fé é você dar comida para o outro. Fé é você se importar com a dor do outro. Isso é fé. Fora disso, fé sem obras é morta, ele vai dizer. Ele era um homem que defendia a justiça perante Deus. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bonita a frase, né? Bem adequada para uma epígrafe de um trabalho acadêmico, né? Quem você estuda, mas coloca isso lá. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tem ainda o profundo desejo de ter intimidade com Deus. Ele dizia, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Como eu gosto desse versículo. Aliás, eu tinha um carro, né? O primeiro carro que eu tive, eu coloquei esse adesivo como mensagem no meu carro, né? Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Que palavra bonita, né? Que consolo. Isso inspirou Santo Agostinho, por exemplo, a dizer certa vez de que toda a pessoa que deseja buscar Deus, Deus já o encontrou. Então, meu irmão, você que está aí, acho que eu vou buscar Deus, eu preciso tanto de Deus. Então Deus já o encontrou. Deus já veio até você. Ele já te abraçou. Ele já te disse que te ama. Há a preocupação com uma conduta moral. Não moralista, tá bom, gente? Porque
Você ter uma preocupação com a moral é uma coisa. Você ser moralista é outra coisa. O moralista é aquele que deseja corrigir a moral do outro de acordo com a sua moral. Tiago está fora disso. Mas ele entende que algum princípio moral tem que ser, porque nós, seres humanos, do ponto de vista da moral, nós somos seres morais. Nós lidamos com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com os nossos relacionamentos, a partir de uma noção de valores, de normas, de princípios que orientam as nossas escolhas. E ele vai dizer assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você entendeu? Anota aí para você não esquecer. Fazer o bem não é uma escolha, é um imperativo. Se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, meus queridos, minhas queridas, nós temos aí uma carta maravilhosa para a gente caminhar daqui para frente, né? Eu quero convidar você a caminhar junto comigo. E nós vamos pegar essa carta para a gente aprender a viver com ele. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, nós vamos entender que essas lições, elas são tão importantes para os dias de hoje, nesses tempos de crise moral que o mundo enfrenta. Uma crise moral tão forte que afeta a vida de cristãos e cristãs. É impensável que cristãos sejam capazes de trazer para dentro da igreja ensinos que estejam completamente distorcidos e distantes do Evangelho. É improvável que isso venha a ter a aprovação de Deus. Tem algumas coisas muito esquisitas sendo ensinadas na igreja. E essa carta vai nos ajudar a corrigir na nossa conduta pessoal, né? As coisas que nós, às vezes, até adotamos para a nossa própria vida, que nós utilizamos para dar direção à nossa própria vida. Então, ela vai nos ajudar a colocar em prática a fé no contexto que a gente vive. Deu para entender? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós seremos intimados nessas lições a desenvolver uma intimidade com Jesus. E isso deve nos levar a compreender que ter intimidade com Jesus é conhecê-lo cada vez mais perto. Vamos aprender também que conhecer mais a Jesus, conhecê-lo mais, deve ser o pré-requisito para nos comprometermos com o seu reino. Só faz parte do reino quem conhece o Senhor dele. E quem dele é conhecido. Quando nós chegarmos, isso está lá no Sermão do Monte, diante do Pai e nos apresentarmos, ele vai dizer para as pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou vai dizer: vinde a mim. Mas o que é que você espera que ele diga? Eu espero que ele diga: eu te conheço, Irênio, e eu sei que você me conhece. Então vamos em frente. Conhecê-lo mais deve ser o pré-requisito para nos comprometermos com o seu reino. E a última lição que precisamos aprender é que pessoas comprometidas com o reino de Deus devem ser pessoas engajadas no processo de crescer espiritualmente. Porque tem muita gente que acha que igreja é lugar de fazer coisas, né? Ah, vamos fazer isso, campanha disso, campanha daquilo, culto para isso, culto para aquilo. Não, você precisa crescer espiritualmente, amadurecer na fé.
Claro que precisamos servir uns aos outros, mas servir sempre nessa perspectiva de que nós podemos nos ajudar mutuamente a crescer juntos. Cristão cresce junto, entendeu? Muito bem, gente. Chegamos ao final da nossa lição de hoje e eu quero agradecer a Deus por sua presença aqui. Gostaria que a gente pudesse ter aí um tempo de oração, né? Vamos orar ao Senhor juntos, pedindo a direção de Deus sobre nós. Feche seus olhos, ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pelo ensino da tua palavra. Muito obrigado por conhecermos esta carta tão maravilhosa que o Senhor inspirou ao teu servo, teu filho, Tiago, a nos deixar esse legado de vida para aprendermos a ter uma vida digna, uma vida que glorifica o teu nome em meio ao mundo com tantos apelos, com tantas crises, com tantas demandas. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Inspira-nos, ó Deus. Obrigado pela companhia dos nossos irmãos e irmãs aqui. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, chegamos ao final, então, da nossa lição de hoje. Convido você a acompanhar a gente, continuar acompanhando aí nesse tempo. Vai ser uma oportunidade muito boa da gente fazer essa caminhada juntos daqui para frente. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, estarei aqui com você para estudar a palavra de Deus. E venha conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Rua Roma 103, bairro de Piratininga, Niterói. E você é o nosso convidado especial. Lembrando que hoje à noite nós daremos início a uma nova série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Sem medo de ser feliz. O que é que tem tirado a sua felicidade? O que é que tem evitado que você seja feliz, meu irmão, minha irmã? Vamos pensar nisso juntos? Deus o abençoe. Um grande dia na presença de Deus para você e toda a sua família.